24 horas de louvor e adoração. Você tá ligado aqui na Jovem Gospel FM. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel FM. Um toque de adoração. Rádio feita pra quem adora. Jovem Gospel. E aqui nós começamos a nossa reflexão de hoje, meditando na palavra do Senhor, que nos traz vida, né? Nos conforta, nos alimenta e nos ajuda na nossa caminhada. A nossa leitura de hoje vai estar em Lucas capítulo 19, versículo 37 ao 40. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz do céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Olha que responsabilidade, hein, pessoal? É Jesus falando. Quando foi acionado por os discípulos, né? Senhor, repreende para que parem. Talvez estavam com medo de levantar a euforia naquele momento ali, né? Chamar a atenção, mas Jesus diz: se eles calarem, até as pedras clamarão. Hoje, no século 21, como estão os discípulos de Cristo em relação a esse mandamento do Senhor, né? A essas palavras de Jesus? Estamos realmente clamando, né? Louvando, pregando a palavra de Deus, ou estamos calados? As pedras podem clamar. A multidão estava eufórica, transbordava de alegria pelos milagres que Jesus realizava. Eu fico me imaginando aqui, Eliana, essa mesma multidão, de quantos desses que estavam presentes, né, eufórico, fazendo toda aquela aclamação. Logo mais à frente falavam: crucifica-o, crucifica-o, né? Sim, porque essa multidão estava eufórica porque viram muitos milagres do Senhor. Viram o que Jesus fez pelas pessoas naquela época. Estavam naquele momento se expressando. Agora fica a pergunta: será se muitos desses aí estavam também naquela multidão que estavam gritando: crucifica, crucifica? Nos dias de hoje, como está o nosso relacionamento com o Senhor? Estamos levando a sério? Estamos realmente compromissados com o ministério de Cristo? Estamos aqui acolá falando crucifica também? Porque a partir do momento que nós nos pendemos para os nossos pecados, que nos afastamos de Deus, estamos dizendo crucifica também. Não existe dois lados. Ou você está em louvor e adoração e reconhecimento a Jesus Cristo, ou você não está. Essa multidão não conseguia calar-se, porque sentia, né, a presença do Filho de Deus e tudo que Jesus tinha feito. Jesus estava entrando em Jerusalém. Era o momento certo de adorar em alta voz e cantar tudo o que ele tinha, e contar tudo o que ele tinha feito, todos os seus milagres. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Mas havia alguns que não estavam contentes em ver a multidão feliz. Eram os fariseus. Eles queriam que os discípulos se calassem. Jesus então respondeu: se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus deixa claro que com isso que não havia mais como esconder que ele era o Messias, o Filho de Deus. De nada adiantaria calar os discípulos, pois até as pedras poderiam gritar. O Filho de Deus estava entrando em Jerusalém. E isso não é pouca coisa, não. Se nós reconhecermos os nossos pecados e vermos que somos falhos e pecadores, e reconhecer a autoridade de Cristo, é uma coisa fabulosa, é uma coisa
É um milagre. O Deus do céu descer à terra para resgatar a sua criação. Era o Rei eterno que chegava. Os discípulos compreenderam essa mensagem, por isso o adoravam e se alegravam com a vinda do Messias prometido, a chegada da salvação. Como nós falamos aqui ontem também, sobre a dívida, a bondade de Deus por nós, quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, quando nós reconhecemos que somos pecadores, não tem como a gente não declarar a autoridade de Cristo e a soberania dele, pois é uma coisa que nós não poderíamos pagar, é uma dívida que nós não tínhamos como pagar ela, e Jesus pagou. As boas novas estavam sendo reveladas na pessoa do Senhor Jesus. Ele veio para reinar na vida dos cristãos. O cristão não pode ficar com a boca fechada. O evangelho precisa ser anunciado. Quando Jesus redime uma pessoa que crê, ela passa a ter dentro de si uma maravilhosa mensagem a transmitir. O versículo que nós lemos aqui, que é o versículo de destaque, do 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Esses são os leprosos que estavam diante da comida, bebida e as riquezas que aquelas pessoas deixaram. E a gente vai ler já um pouco dessa história para você conhecer. Quando a gente conhece algo especial na nossa vida, nós não devemos ser ranzinzas e nem egoísta e guardar isso com a gente. Nós devemos ser felizes com o que recebemos e retribuir para que outras pessoas também possam conhecer o que nós conhecemos. Tem pessoas que muitas vezes encontram algo especial na sua vida e ele enterra aquilo, Ele não quer divulgar, porque se divulgar, outras pessoas também vão ter acesso ao que ele tem e se sentem mal por isso. Quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, é para nós amarmos todos igualmente como se fosse a nós. Se você recebe algo de especial, passe para alguém receber também essa coisa especial que você recebeu. Esse versículo de destaque veio dos leprosos que precisavam falar do que eles encontraram, O versículo em destaque refere-se a uma ocasião em que o inimigo tinha sitiado Samaria e o povo passava por grande fome. Casualmente, 4 leprosos que moravam fora da cidade descobriram que o exército inimigo tinha fugido. No primeiro momento, tiraram proveito próprio da situação, comendo e bebendo, mas logo perceberam o seu erro, chegando à conclusão: não estamos agindo certo. Não podemos ficar calados. Que o nosso coração também possa se alegrar tanto com a salvação recebida, que transborde a nós e nos leve a falar de Jesus, simplesmente porque não conseguimos ficar calados. Quando você recebe algo de bom na sua vida, divulgue isso aí, fale, não fique com você. Tantas pessoas nas redes sociais têm prazer em disseminar piadas, notícias falsas. Por que não falar de Jesus? Você pode até falar: se nós não nos convertermos, se nós não mudarmos de vida, nós estamos condenados ao inferno. Sim, é verdade, porque a própria palavra de Deus diz isso, que é necessário que nós encontramos a salvação no Filho de Deus, Jesus Cristo. E nós não devemos ficar calados, porque Jesus veio a esse mundo para nos trazer a salvação. Lá no 2 Reis, do capítulo 7, tem a história dos 4 leprosos. A gente pode contar um pouquinho do contexto da história, que fala sobre o cerco lá de Samaria. No versículo 3 diz que havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos.
né? Eles já estavam no fim mesmo. Além de uma doença para eles terminal, morrer, tanto faz. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e acharam os sentinelas na porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos ninguém. Nem vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos, jumentos amarrados e tendas abandonadas. Uma coisa é certa, meus amigos: se nós não divulgarmos o Evangelho de Jesus, que o Filho de Deus veio a este mundo para nos salvar, se você tem conhecimento da salvação e você não falar, Deus vai te cobrar isso, porque é necessário de irmos. A palavra do Senhor é que vá pregar, vá falar do meu Filho Jesus, ide por todo mundo, ensinando a todos. É necessário nós falarmos do que aprendemos. Você não precisa ter um super curso de teologia ou ser um eloquente ao falar. Você simplesmente fala do que Jesus fez por você. Abra sua boca e diga: Jesus cuidou de mim quando estava assim. Jesus me abençoou quando eu estava nessa situação. Jesus me deu a paz que o mundo não pode me dar. Jesus cuidou da minha família. Jesus me deu conforto quando eu perdi alguém muito especial que estava tão próximo de mim. Ele foi o meu apoio, ele foi o meu sustento, ele é a minha paz, ele é a minha salvação. Só nele eu confio. Há tantas pessoas no mundo precisando ouvir uma mensagem de conforto, uma mensagem de paz, uma mensagem que traga vida, que renove a vontade de estar vivo. Mas não tem, porque muitas pessoas estão caladas. Algumas pessoas que receberam o perdão dos seus pecados, conheceram Jesus, mas continuam caladas por timidez, por vergonha, por ter medo de perder alguma coisa. Mas tenha certeza de que, se você ficar calado, até as pedras clamarão. É a palavra do Senhor Jesus, porque Ele está no controle, sempre esteve, Ele não vai perder o controle. Deus é fiel e vai nos abençoar. Através da sua fidelidade nós podemos esperar receber o nosso tesouro, o nosso galardão. Como está lá no Apocalipse 22, que lemos no início da nossa programação, o versículo 12 diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Você está fazendo a missão que Jesus te ordenou? De ir pregar o Evangelho, de falar dele para as pessoas que estão sofrendo, precisando de uma palavra de conforto? No versículo 13 ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E ele dá um destaque no versículo 14 que diz: felizes os que lavam suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Se você tem suas vestes lavadas, se você recebeu o perdão dos seus pecados, indique para a pessoa onde ele pode lavar suas vestes também e ter o perdão dos seus pecados. É tão bom quando a gente encontra Jesus e a gente encontra esse Jesus que pagou a minha dívida que eu estava devendo e eu não poderia pagar, e Ele cuidou de mim, me deu a paz que eu precisava. Pois faça isso para outras pessoas também.
Use as suas redes sociais. Fale para a pessoa que você está mais próximo aí. Não perca a oportunidade, porque Jesus está vindo. Como está em Apocalipse, eis que venho em breve. Ele está voltando. Que o Senhor te abençoe, que Ele te dê forças, ilumine o seu coração e dê sabedoria para você continuar. Enquanto estivermos respirando e vivos aqui nesse mundo, a nossa missão não parou. Estamos aqui prontos para falar de Jesus. As pessoas precisam ouvir, o mundo precisa ouvir falar que Jesus está vivo e Ele está voltando. Só assim Ele voltará mais rápido possível para nos resgatar e estarmos com Ele na eternidade.